fontes, a rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus. É uma alegria, né, de ser pai, eu sou pai de 2. E ao longo da nossa história, né, que nós vemos aqui nas leituras, onde que as tradições elas se faziam presente, era mais fácil de haver uma aglomeração em torno da família. Hoje nós, no mundo pós-moderno, nós temos que nos adaptarmos a muitas maneiras de conduzir esta paternidade diante de Deus. Mesmo porque os meios de comunicações, uma vez eles sendo trazidos para o nosso meio para educar, é muito bom. Então, na figura que nós vivemos aqui nas leituras, como o povo, esse povo que buscava o pai via carregando esse povo no colo, e esse povo que era pai também, enfim, nós nos nossos tempos precisamos dar essa demonstração de pai das nossas famílias, mas não deixando a tradição se perder, porque através da tradição que hoje que a igreja vem resgatando essa possibilidade que as famílias se tornem novamente como João Paulo II, o Papa tanto falava, a célula que conduz. Então, na pessoa de ser o pai evangelizador, o pai que é a referência, o pai que compreende, não muitas vezes o pai é compreendido, mas neste momento que o pai não é compreendido, é exatamente aí que você vê a presença de Deus interagindo com você, porque quando nem sempre Deus é compreendido, ao longo da história nós podemos ver, Deus não foi compreendido, hoje ainda não é compreendido, porque senão estaríamos com as nossas igrejas abarrotadas de fiéis. E vemos que no Dia dos Pais muitos outros lugares terão mais preferência do que a participação na manhã, ou mais ou menos à tarde, enfim, à noite, na celebração para louvar o nosso Pai maior. Então, eu tenho que compreender que o pai é o pai materialista que permite os filhos fazer tudo como eles querem. E tenho que entender também que tem os pais que buscam em Jesus, buscam na igreja, buscam como eu falei, na tradição da igreja, mantém em torno da mesa os filhos para que eles possam beber do exemplo do pai. O pai muito fraco, aquele pai que não tem uma vida espiritual, nós precisamos nos nossos encontros, enfim, de dar a esse pai essa possibilidade de ele resgatar dentro dele mesmo, porque não adianta, nós queremos que seja feito a parte externa. É muito bonito quando a gente vê a parte externa bem organizada, mas tem que partir de um princípio do nosso ser para organizar a nossa vida, para que assim ela possa ser vista e o exemplo possa ser então seguido. Então, funciona mais ou menos bem, mas, como eu disse, no mundo pós-moderno, onde tudo é muito fácil, onde as coisas acontecem com muita velocidade e não deixa oportunidade para as famílias se interagirem, porque não há momento de reflexão. Então, quando o padre Wagner pediu para eu fazer a reflexão, eu pensei, é um momento muito propício, nosso, pós-jornada, porque o Espírito de Deus está pairando sobre os nossos lares. Percebam que a cidade ainda está no clima. Não vamos ver o que a televisão quer vender agora. A televisão quer vender o que ela vendia sempre, é a violência. Mas vamos ver o que o Espírito do Senhor está nas nossas famílias. Eu percebo isso lá em casa. Lá em casa nós sempre
Mas também não é muito fácil. Você não pode pegar o seu filho, sua filha e querer que ele seja como você, querer que ele seja como era no tempo. Aquele tempo é o tempo. Deus nos dá a possibilidade de crescermos junto com Ele, para que neste tempo agora nós possamos dar o exemplo do tempo e não do tempo que passou. O tempo é agora. O tempo nosso é hoje. O nosso tempo de pai é hoje. Então vamos aproveitar o nosso tempo de pai para mostrar em torno de nós, não só da nossa família, mas daqueles que estão em torno de nós, que viver com Jesus, viver na graça de Deus, não tem preço. Mesmo que seja sacrificado, em muitas ocasiões se sacrifica mesmo. Por quê? Porque nada vem tão baratinho, nada vem caindo assim nas mãos. Porque nesse cair você tem que ficar desconfiado da oferta. Então a oferta perfeita é aquela que você recebe no dia a dia, nas orações. E paz, temos que conhecer o nosso Pai maior, é Deus, temos que conhecer. Como é que se conhece a Deus? É na oração. Por quê? Partindo de um princípio de que eu tenho que me conhecer a minha parte espiritual, aí eu passo a conhecer também os desígnios do Senhor para a minha vida, para a minha família, para quem está em torno de mim, e dentro da minha comunidade eu possa também ajudar aqueles que estão esperando o meu exemplo. E não precisa ser pessoa. Às vezes a gente acha que dá exemplo, não, as pessoas que têm posição mais importante dentro da nossa sociedade e do nosso meio. Dentro de uma escala de valores, cada um vai fazendo a sua parte. Se eu sou pai pobre, eu dou exemplo como eu sou. Se eu sou um pai médio, eu dou exemplo como eu sou. Se eu for um pai de uma família mais abastada, eu tenho que dar exemplo como eu sou. Porque Deus não pede que se desencontre esses valores. E sim que cada um no seu lugar, na sua posição, seja pai, assim como o nosso. Semana passada foi festejado o Dia dos Pais, né? E o pai de todos do mundo, que nós poucos conhecemos, nosso mundo espiritual também é o Padre. Então nós temos que interagir e beber da mesma fonte, porque a fonte que o Padre bebe é a fonte de Jesus. E a nossa fonte é a fonte de Jesus, iluminada pelo nosso guia espiritual, pelo nosso está à nossa frente, que Deus permitiu para que estivesse à nossa frente, para nos orientar e nos dar cada domingo a maneira nova de se viver. E na Eucaristia, em Jesus Eucarístico, então encontra-se a grande refeição, o grande encontro dos pais eternamente. Quando o Padre parte o pão para nós, então ali a grande refeição dos pais e das mães também, que hoje ocupam um grande papel na vida dos filhos como pai. Mas não podemos desprezar o pai, por mais que ele seja desprezível, não podemos desprezar, porque a recuperação do homem, a recuperação do humano, pertence a Deus, e a nossa generosidade de poder acompanhar aqueles que são menos favorecidos do que nós, para que eles possam também perceber a presença de Deus nas vidas deles, e assim haja transformação e a conversão diária. Aí grandes testemunhos virão, e um grande evento como esse da jornada, também num futuro bem próximo nós vamos ver muitos efeitos, o efeito na vida dos jovens e também na transformação da família, se assim nós passemos a ter uma vida diferente, né? A mudança, vamos mudar. Como é que eu mudo? Tem que perguntar a Jesus. Como é que eu mudo? Tem que perguntar ao Pai, o Espírito Santo, e não esquecer da nossa mãe, nossa Maria, né? E assim, no dia de hoje, nós podemos, logo mais, na hora da refeição,
se você não puder fazer sua refeição junto com todos em torno de uma mesa, mas a grande maioria vai diante de uma televisão, mas não vamos esquecer e pelo menos fazer a nossa parte, né? Convidá-los para um momento diferente. Um diferente com Jesus. Porque senão é um dia que passa igual a todos os outros dias e você não vai perceber a diferença. É como alguém que vai à missa todo domingo e diz: olha, eu vou à missa tudo é igual, tudo é igual. Porque realmente não faz como tem que ser feito, como Jesus, como o Pai pede que nós façamos. E assim o testemunho perfeito ele foge e fica só o vazio. E nós assim não temos a substância, o perfume que deveria ficar no frasco, ele foge e vai ficando só o líquido. E nós pais, nesse mundo pós-moderno, precisamos dessa sensibilidade de perceber onde melhor nós podemos atuar junto da nossa família para que ela também não se sinta oprimida, e sim protegida, agraciada por Deus, sendo percebida pela ação dos pais. Obrigado. Então, nessa manhã de domingo, agradeço ao Luiz pela reflexão, ele que tem o nome do meu pai. E aí eu pensei de convidá-lo mesmo para refletir um pouquinho com a gente nesse dia todo especial e que a gente possa então guardar esses diversos pontos que ele foi colocando. O clima da jornada, com certeza, ainda paira sobre todos nós. A gente sente um tempo favorável para o anúncio do Evangelho, a predisposição das pessoas em buscar a Deus, até mesmo de poder escutar o Santo Padre, o Papa Francisco. É um clima ótimo que a gente está vivendo. Depois, nessa mensagem tão importante que a liturgia nos concede, de celebrar esse Dia dos Pais com a liturgia corrente de hoje, quando fala que Deus constitui a cada um de nós, e a gente é claro que está canalizando para a figura paterna, Deus ele constitui o homem que ele vocaciona para ser o dispenseiro, aquele que cuida, que tem uma missão, uma responsabilidade. E por isso então, essa imagem da parábola que fala do servo, que o tempo todo ele se mantém atento, antenado à realidade, para cuidar bem da administração, para que quando o Senhor chegar, encontre numa boa, diferente daquele que acha, está demorando e não vive a sua vocação, a sua missão. Ele será cobrado, será pedido contas daquilo que lhe fora confiado e que ele não tenha cuidado. Mas esse ponto que a Luiz colocou e me bateu muito quando o Papa ele também disse: diante das dificuldades, diante das incertezas ou qualquer coisa, converse com Jesus. É Ele que tem a resposta. A obra não é nossa. Ele nos confia uma missão, mas é tudo dele. Então Ele vai dizer para a gente agora. A gente precisa escutar no silêncio, na conversa, numa leitura, de estar atento, não se fechar em si mesmo, mas de tentar buscar esse lado espiritual, porque é Ele que edifica a nossa casa, é Ele que fala com cada um de nós. Então aí a gente consegue fazer a diferença, a gente consegue levar adiante a missão que Deus nos concede. E hoje a gente sabe, mais do que nunca, no pensamento da família no entorno do seu pai, que deve buscar filhos, esposa, como ajudar com que aquele que Deus colocou para formar, chefiar, da nossa casa, ele seja melhor, ele seja o melhor pai, o melhor marido. Cabe a cada um de nós de tentar descobrir quais são os meios de favorecer com que ele viva essa sua vocação. Então é algo que depende também da gente. E aquele que não se cansa de amar, aquele que não se cansa de perdoar, vai nos ajudar bastante a levar adiante essa nossa missão. Então que hoje, nessa data tão bonita de celebrarmos o Dia dos Pais, nós possamos então dar o início da nossa semana de oração pela família, orando por cada um, pedindo ao Senhor também: poxa, me ajuda a superar as dificuldades que tive no relacionamento,
com o meu pai, das ausências, das carências, do que for. Me ajuda se não foi legal, que também precisamos disso. Muitas pessoas têm dificuldade de entender a Deus como Pai, devido à dificuldade que teve com seu pai carnal, pai humano. Então, mas nunca é tarde para a gente poder retomar e acertar. Então, assim, a gente quer pedir, Senhor, ajuda. Ao mesmo tempo, nessa semana, pedir, Senhor, os nossos filhos estão se preparando para o casamento. Ninguém pensa muito nisso, não. Todo mundo quer ficar, namorar, pronto, vai rolando, como é que vai ser. Mas nós queremos fazer diferente. Nós queremos orar nessa semana pedindo, Senhor, quero que a nossa família, os nossos, possam edificar sua casa sobre uma rocha firme. Uma rocha, uma edificação que não seja abalada com as intempéries da natureza, os ventos, a chuva, o terremoto, seja lá o que for, mas que seja edificada. Então, é semana de orar e pedir muito a Deus que abençoe, que já veja os projetos dos nossos filhos para que sejam abençoados, porque é muito difícil, é muito ruim a pessoa se machucar no relacionamento, né? Então a gente pede, Senhor, abençoa com a sua graça, com a sua bênção, para que a nossa família ela seja de fato edificada.